Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora Bora News para vocês. Estamos aqui hoje porque tem, a gente já percebeu aí em mais de um blog, em mais de um site específico de bicicleta, essa mesma frase. Tem uma corrida armamentista entre as marcas, para ver quem produz a bicicleta mais leve, tá? Já vou explicar isso aí. Tá, então eu trouxe esse vídeo aqui em específico porque uma bicicleta em específico me chamou a atenção, e me chamou a atenção porque ela foi desenhada de uma forma que, enfim, eu já vou explicar a vocês o que eu tenho em mente, mas essa bicicleta me chamou a atenção porque realmente ela não parece ser a bicicleta que ela foi fabricada para ser. Vocês já vão entender aí. Então vamos falar sobre essa bicicleta, É uma bicicleta que está sendo lançada na Europa, possivelmente vai ser nos Estados Unidos também. A marca em questão é alemã e eu já vou falar aqui para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo pra gente desvendar esse mistério, Eu já vou dar dicas depois da vinheta aí para vocês que estão curiosos sobre esse assunto. Bora lá, essa bicicleta ficou muito legal e muito interessante de se ver, além de muito bonita. Bora falar dela agora, roda a vinheta. Bom, estamos falando da Fox, A Fox chegou a ter bicicletas importadas no Brasil, só que antes mesmo da pandemia, por meados lá de 2013, 2014, eles anunciaram que iriam sair das Américas, tá? Tô falando das Américas porque foi o pronunciamento da própria Fox, tá? Então eu não acredito que elas iriam deixar o mercado americano, dos Estados Unidos. Porém, o comunicado, quando eles saíram do Brasil, foi isso: vamos deixar de trazer bicicletas para as Américas, tá? Nada que não possa ser revertido, tá, gente? Então, se um investidor, se um importador quiser trazer as bicicletas e for lá conversar com a Fox, nada que a Fox não negocie para reentrar no mercado brasileiro. Mas hoje não tem bicicleta Fox importada para vender aqui no mercado interno, tá? Então vamos falar dessa bicicleta no mercado exterior. E vou dizer um negócio, tá? Pelos preços, a gente vai falar dos preços dessas bicicletas aí. Eu achei bem interessante e bem em conta, tá? Bem em conta mesmo. Jamais que essas bicicletas iriam chegar por esse preço aqui no Brasil só convertendo, tá? Então os impostos e etc, essa bicicleta ia ficar um absurdo de cara, mas lá fora tá um preço bem interessante e a gente já vai falar sobre a Fox, a nova e-bike da Fox. E por que eu falei corrida armamentista? Porque o mercado, o mercado de marcas está correndo nesse nível aí para produzir a e-bike mais leve do mercado, A gente tem a Lumen da Scott hoje tendo essa posição aí com aproximadamente 15,5 kg, tá? Só que essa bicicleta deixa a desejar um pouco na bateria. Quando você precisa da bateria, a bateria se esgota. Então a Fox trouxe uma bicicleta um pouco mais interessante. E o que me chamou a atenção, falei lá no início do vídeo para vocês, essa bicicleta me chamou a atenção porque ela não parece uma e-bike. Visualmente falando, ela não parece uma e-bike, não parece que tem um motor ali, Então a gente vai detalhar aí como foi a escolha das Focus para trazer essa bicicleta. Ela não é mais leve do que a Lumen da Scott que a gente acabou de mostrar aí, tá? Porém, primeiro, ela não parece um e-bike, a Lumen parece um e-bike, tá? E segundo, que ela me chamou a atenção porque o comparativo motor-bateria dela, deixa ela brigar com as fat e-bike, O que é fat e-bike? As bikes mais robustas lá, que são bikes de enduro, preparadas, aqueles tratores que vocês já estão acostumados. Inclusive a gente já apresentou vários aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para o playlist das e-bikes, tá? Então vamos falar da Focus Van 2, vou mostrar para você e apresentar a ficha técnica dela, porque chamou bastante atenção, a minha atenção,
por ela não parecer um e-bike de jeito nenhum. Vamos, tá curioso? Tá curioso como eu? Ficou curioso? Então vamos mostrar ela para vocês agora. O que eu falei antes da corrida armamentista é que isso reflita aqui no Brasil também, né, com as marcas nacionais, né, já que as marcas nacionais têm o poderio, né, de fabricar as bikes, as e-bikes, né, mais em conta, né, com um valor mais interessante para a comunidade ciclística, tá? Então, assim, o que eu queria chamar a atenção em relação a isso? Alguns pontos que a Fox utilizou, né, para justamente trazer esse peso mais para baixo e essa geometria dessa bicicleta um pouco mais parecida com as bikes normais, as bikes tradicionais, tá? Então, assim, repito, não parece um e-bike, né? Então, a Van 2 não parece um e-bike, é uma bike bem enxuta, vamos dizer assim, né, no quesito quando vê aqueles tubos um pouco mais largos, né, então vocês vão visualizar exatamente agora, joga na tela aí a Van 2, que conta justamente com muitas bicicletas modernas de cross country que utilizam, né, uma suspensão de pivô único flex stage bastante leve, justamente com um quadro totalmente em carbono e um cockpit de peça única. O que é mais interessante é que a bicicleta parece tanto uma bicicleta de down country, né, que a Focus nega todos os especialistas que visualizaram, que receberam o release dessa bicicleta, né, chamaram ela de down country, né, então a bicicleta elétrica para down country. A Focus não, a Focus diz que ela é uma bicicleta para todos os terrenos possíveis. Então a Focus não quer classificar a Van 2 em nenhum tipo de modalidade, ela diz simplesmente que ela tá aí para qualquer tipo de terreno, né? Então, assim, eu vou com a galera do down country. É uma bicicleta down country, não é uma bicicleta de enduro, né, de all mountain. Então é uma bicicleta um pouco mais próxima do que a gente está acostumado aqui de XC, né, de cross country. É uma bicicleta bem limpa aí. E o que é que chama mais atenção nisso? Primeiro é justamente o peso dela, né? Ela pesa aí, dependendo dos tamanhos, logicamente, ela pesa 16,2 quilos, tá? Uma bicicleta bem leve. Tem bicicleta aí de cross country praticamente pesando isso, né? Se a gente for para aquelas bicicletas um pouco mais de entrada, né? Então é uma bicicleta bem leve se considerarmos aí o motor e a bateria. O que é que a Focus fez para criar essa bicicleta? Então tem alguns detalhes aí. O primeiro a gente já falou aí, né? Que ela fez um cockpit integrado. Então isso pode ser ruim na hora de você fazer o seu fit ali, para ter que ajustar a bicicleta a você, né? Um cockpit integrado ali requer outro cockpit integrado para substituição. Então acaba possivelmente aí você tendo que tirar essa integração aí, colocar uma mesa, colocar um guidão, enfim. Isso aí a Focus fez justamente para tirar o peso. Outro detalhe interessante é que a bateria não sai, né? Justamente para deixar a bicicleta um pouco mais leve, a Focus embutiu a bateria e não sai. Se você quiser tirar a bateria, vai ter que abrir realmente, tirar a bateria para troca, não vai poder tirar a bateria para carregar externamente, beleza? Então a bateria interna só carrega com o plug lá na bicicleta. Então isso foi falado pela Fox, né, justamente que esse modo é justamente para economizar peso. Não queremos colocar um sistema lá de tirar e colocar a bateria justamente para não nos dar mais peso para a bicicleta. Então a bicicleta foi realmente fabricada para ser uma bicicleta leve com a potência necessária aí para diversão, né? Já que conta com um motor também bem pequeno, mas com muita potência. Vamos falar aí do motor, da parte elétrica dessa bicicleta. Vocês já perceberam que a Fox está escolhendo os componentes justamente para dar o mínimo de peso possível na bicicleta, né? Isso também influi na autonomia da bicicleta. Quanto mais leve ela for, mais autonomia ela vai ter, tá? Então, assim, quando eu falar aqui a capacidade da bateria, vai ter neguinho dizendo, a minha tem mais, mas talvez a sua peça pese lá para os 23, 24 quilos, e isso aí faz a diferença no final, né? Então a Focus escolheu um motor, conforme vocês já viram aí no desenho, escolheu o motor Falsa 60 Ride. Então é um motor que é leve, é pequeno, como vocês puderam ver aí, e produz potência suficiente para levar essa bicicleta para brincadeira, tá? Então o motor tem 450 watts com 60 de torque. Então o motor aí que oferece 450 watts com 60 de torque. Então o motor que agrega valor aí
com um motor bem pequeno, bem embutido ali no quadro da bicicleta, que foi que me chamou bastante atenção. Resta saber, né, pelo que eu pesquisei, né, é um motor que está oferecendo boas condições aí a quem testa esse motor. Eu fiquei realmente preocupado com a durabilidade desse motor, mas todo mundo tá falando maravilhas do Fazua, tá? Então a Fox escolheu um motor leve, discreto e que entrega muita potência. E a bateria, né? Conforme a gente já falou aí, a bateria entrega 430 watts-hora, tá? Aí, repito, com a bike pesando 16, né? Existe uma diferença lá. Quando você compara bicicletas, bikes, o peso é essencial para saber a autonomia. Por isso que a gente não crava nada, né? Ah, quanto de autonomia deu? Primeiro, influi muita coisa. Qual terreno você vai usar, o peso da bicicleta e o seu peso, né? Tudo isso influi na autonomia. E justamente como e quanto de potência você vai utilizar ali em determinada situação, né? Então, tudo isso influi na autonomia. Então, não tem como cravar quanto de autonomia essa bicicleta vai entregar. Essa não, todas as e-bikes, beleza? Então, assim, o diferencial é justamente esse. Você tem uma bateria 430 que pode ser considerado pouca, né? Mas você tem uma bicicleta bem leve aí, que você vai poder ir mais se você for comparar com uma bicicleta de 22, 23 quilos aí, que tem a mesma potência, wattage hora das outras bicicletas, beleza? Então isso é um detalhe importante aí. Eu acredito que atende muito bem e vai ser pau a pau ali com essas bicicletas que a gente falou aí de 22, 23 quilos de autonomia de bateria. Então a gente já mostrou as características da Van 2, da Fox Van 2, né, e a gente vai apresentar agora os modelos. São 4 modelos bem interessantes e com os preços em euros, tá, gente? Então o preço aí é em euros, já que a Fox é uma distribuidora, é uma fábrica alemã. Beleza? Então vamos lá para as bicicletas, que aí tem gosto para tudo. Sinceramente, eu gostei da topo de linha aí, tá? A topo de linha não tá tão cara assim em relação a isso. Se você for converter aí o euro para o real, vai sair uma média aí bem parecida com o que as e-bikes nacionais apresentam aí. Vocês podem fazer a conversão aí para testar, tá? Então, enfim, a topo de linha eu acho que já é interessante, só que você vai baixando aí o nível e vocês vão ver que as bicicletas atendem tão bem quanto a topo de linha e por um preço muito mais interessante. Bora falar delas então? 4 modelos para vocês agora na tela. Começando com a Van 2 SL 9.0. Eu não entendi muito a nomenclatura que a Fox utilizou não, vocês já vão entender o porquê eu não entendi, né? Porque ela começa com 9.0, depois vai para 9.9, depois vai para 8.7, enfim. Vamos lá com a 9.0, que é a topo de linha, e vou colocar ela na tela aí com as características dela, né? Quadro totalmente em carbono, né? Com frame 725, post-mount, cabos internos. Então ele tem um conjunto de suspensões na dianteira, uma Fox Float Factory 34, né, com 130 mm de curso, e na traseira uma Fox Float Factory de 125 mm. Então aí nada que as modernas mountain bikes tradicionais não tenham, né? Então, como eu falei, ela é bem uma bicicleta down country mesmo, né? Motor é o Fazua Ride 60, conforme a gente já falou, né? Com 450 watts de potência e 60 de torque, né? Temos aí o conjunto de bateria entregando 430 watts-horas, também da Fazua. A transmissão é o Shan XO Eagle, né? Então ele tem aí um Axis, né? Um Eagle Axis de 12 velocidades, com cassete 1052 e uma coroa de 32. Os freios são Level Ultimate Steel, né? Os freios já bem robustos aí de 4 pistões, com os discos de 203 mm. As rodas são a Mavic Crossmax XLR 29 de carbono, então as rodas aí bem interessantes. Os pneus Schwalbe, né, na frente o Nobe 2.4, na traseira o Schwalbe Wicked, também 2.4, tá? O cockpit é justamente uma peça única, né, integrada, então a mesa está junto com o guidão, é da própria Fox MTB One Piece SL, tá? E o canote retrátil é o Fox Transfer SL Factory, medindo 31.6 mm de diâmetro, tá? A selinha é o Prólogo Proxy W850 Neck.
E o peso da garota é justamente 16,2 kg, tá? Aí vem em relação de cor. A cor eu não consegui muitos detalhes, né? Mas é um carbono, né? Um carbono gloss, né? Que eles chamam, que é brilhante, e um carbono fosco. Então tá na mesma cor aí, eu acho que dá pra ver, né, o visual dela aí. E o preço, 10.999 euros, tá? Então um preço interessante aí para uma bicicleta com Kashima nas duas suspensões e também no seu canote retrato. É uma bicicleta elétrica, né? Se você for converter, repito, sem colocar os impostos, lógico, senão aí a bicicleta vai para a base dos 100 pau, né? Enfim, mas se você converter euro para real, aí basicamente essa conversão vai dar aí uma bicicleta normal elétrica que a gente já tem aqui no Brasil. Uma bicicleta bem configurada com o preço de bicicleta elétrica aqui no Brasil, né? Então achei bem interessante a Van 2 SL 9.0, né? A próxima, né, baixando o nível aí, essa é a topo de linha. Baixando o nível aí temos a Van 2 SL 9.9, né? Por isso que eu não entendi. 9.0 é a topo de linha, 9.9 é abaixo, enfim, mas é o que a nomenclatura que a Fox deu. Vamos colocar a ficha técnica dela aí e falar um pouquinho dessa bicicleta. Bom, o quadro basicamente o mesmo, né? Então pode mudar alguma coisa ali na geometria e etc, mas aparentemente é o mesmo quadro, tá? O que muda aí, vocês podem ver, é justamente a suspensão. A Fox sai da Factory e vem para Performance, né? Então não deixa de ser uma suspensão boa. Então Fox 34 Float Performance na frente, na traseira também a Performance Fox Float Performance também na traseira. Dianteira com 130 mm, traseira com 125 permanece, tá? O motor também é o mesmo, Fausa Ride 60 com 450 watts de potência e 60 newtons de torque. A bateria também continua a mesma, a Fausa Ride 60 Energy 430 watts hora. Então assim, o conjunto eletrônico da bicicleta permanece o mesmo, tanto na 9.0 quanto na 9.9, tá? E além disso, temos aí a alteração, né? Sai o SRAM Axe XO, entra o Shimano XT mecânico, tá? Então não temos aquele Shimano Deore elétrico na DI2, né? E sim um mecânico. O XT M8100 de 12 velocidades é o câmbio aí que atende a Van 2 SL 9.9. Os freios também o Deore XT, 12 velocidades, 4 pistões. Os discos 203 mm também permanece com o mesmo diâmetro. As rodas ADT Swiss HX 1700 LS, tá? Então também temos uma mudança, uma modificação aí nas rodas. Sai as Mavic Central DT Suisse. As Mavic são de carbono, né? E tem esse detalhe aqui, a DT Suisse não está apontando aqui se a roda é de carbono ou não, tá? Mas é uma roda bem interessante aí também para você ter na sua bicicleta, tá? Os pneus são os mesmos, né? Na frente aí você joga o Schwalbe Nobnik 2.4 e na traseira o Wicked Wheel também 2.4. O cockpit permanece o mesmo, com o cockpit integrado One Piece SL da própria Fox, e o canote retrato sai o Fox, entra o Postmodern Dropper, tá? Então aí tem uma modificação também no canote retrato, também no selim. Sai o nosso selim prólogo, entra nosso selim Physique Tiger. Sinceramente prefiro o prólogo, tá? Não gosto do selim das Physique, mas isso aí é um gosto meu, tem gente que gosta bastante. A cor dessa bicicleta permanece a mesma, tá? Então assim, não tem alteração, é justamente o Carbon Hall que eles chamam, junto com o Carbon Gloss, tá? Então carbono bruto, carbono fosco com carbono brilhante, tá? Com verniz ali. Então ela tem essa característica aí. Se vocês perceberem a modificação de uma foto para outra, você vai ver que tem justamente sai aquele brilhante do Factory, né? Que tem o canote e as suspensões, e entra o preto, né? Essa bicicleta é um pouco mais preta. A 9.9 é mais preta do que a 9.0, se vocês compararem as fotos aí. Vou colocar um comparativo das duas só para vocês terem uma ideia. A modificação dos componentes, essa bicicleta pesa um pouco mais, tá? Então saímos do 16.2 da 9.0 e entramos para o 17.5 da 9.9. Então pesa um pouquinho mais aí, justamente pelos componentes, mas porém o
bolso também pesa menos. Então essa bicicleta aí sai em torno de 8.699 euros, né? Para uma bicicleta bem montada aí com o conjunto Fox, apesar de ter aumentado aí um peso um pouquinho mais, né? Mas enfim, é uma bicicleta bem interessante aí por 8.000 euros, né? 8.700 euros, tá? Então se você realmente converter aí, você vai ver que tem bicicleta bem mais cara do que essa bicicleta aí e bem pior configurada, tá? Então essa é a 9.9, caímos mais uma, vamos para 9.8. Essa bicicleta sinceramente chamou muita atenção, principalmente pela cor, né? A gente já tem duas pretonas aí bem bonitas e essa que vem aqui, a 9.8, eu achei bem bonita também, que já traz um branco ali, traz uma cor diferente. Então vamos apresentar Fox Van 2 SL 9.8. O quadro aparentemente não muda, né? É o mesmo quadro para todas. Então trazemos aí o conjunto de suspensões também diferentes. Trazemos o Float Rhythm. Sinceramente não sei se essa suspensão chegou no Brasil. Eu sinceramente desconheço. Então já temos uma suspensão diferente ali, aparentemente entregando um pouco menos do que a Performance, né? E na sua traseira temos a Fox Float DPS. Essa sim a gente tem certeza que veio ao Brasil. Os cursos continuam mesmo, na dianteira 130, na traseira 125. O motor também permanece o mesmo junto com sua bateria, é o Falsa Ride 60 com 450 watts de potência no motor, com 60 newtons de torque e a bateria com 430 watts hora, tá? O câmbio permanece o Shimano Deore XT de 12 velocidade M8100, porém o cassete muda, tá, gente? Então os cassetes eles colocaram Deore M6100, tá? Sinceramente não curti isso, sinceramente por experiência própria eu tenho justamente esse conjunto aí, o câmbio XT junto com o cassete Deore. O cassete Deore desgasta muito mais rapidamente quando você vai numa e-bike, então isso me preocupa, né? Você tem um cassete ali que não vai te vai atender por pouco tempo, ele não aguenta muito o tranco, né? Se você for no site da Shimano, você vai ver que eles são compatíveis com e-bike, porém os cassete desgasta muito mais rápido. Eu já tive problema com ele, inclusive acionei a garantia, porque com 4, 5 pedaladas o cassete já tinha se desfeito. Então, enfim, não gosto muito desse cassete aí que a Fox colocou na 9.8. Mas seguimos aqui com a configuração da 9.8. O freio já me deu uma segurança um pouco a mais. Esse freio é justamente o Magura MT Trail. Eu tenho esse freio na minha bicicleta normal. Na dianteira ele tem 4 pistões, na traseira 2 pistões, tá? Com um disco de 203 mm, o disco permanece o mesmo. As rodas já são a configuração meio que montada pela Fox, tá? Então é uma Race Face de aro, né? Cubo Novatec e justamente os raios DT Swiss. Então tem uma modificação aí, uma montagem da roda que a Fox fez aí. O pneu é o Max Dessector 2.4 na frente e o Max Recon na traseira também de 2.4. Aí que vem o problema, a Fox tira a integração nessa bicicleta, né? Então essa bicicleta aí não tem mais o cockpit integrado, né? Então tem aí um cockpit diferente, né? De um guidão e uma mesa diferente aí. A mesa inclusive é deles mesmo, a Fox CSI, né? E o guidão de 800 mm aí. O canote retrátil também é o mesmo da 9.9, é o Postmodern Dropper. Assim como o selim também é o Physique Taiga. Então, o da 9.9 para 9.8 não mudou aí nem o canote nem o selim. As cores é o White Gloss com o Sky Gray Gloss, ou seja, a cor não tem opaca, tá? Ela é brilhante. Esse gloss aí quer dizer brilhante, tá? Então, essa bicicleta pesa 18.4, ainda bem abaixo do que a gente tem aqui de bike, né, de e-bikes, 23, 22, 26, enfim, um peso aí de 18.4 quilos e o preço 6.900 euros, 6.899 euros, tá? Ah, mas aí, sinceramente não vi vantagem, apesar da cor ser bonita e etc, não vi vantagem de pegar essa bicicleta em relação à outra, tá? A 9.9, a 9.9 tá um degrau acima aí sim, mas em relação ao preço ficou bem próximo ali e a qualidade caiu um pouco, tá? Então
assim, eu pensaria, né? Se fosse, Luiz, tem que escolher uma das duas, qual você compraria? Eu sinceramente pegaria a 9.9, não por ela ser acima, mas porque ela cai bastante aí a configuração, né, da 9.9 para 9.8 e o preço não é tão largo assim entre as duas, né? Enfim, vamos lá para 8.7, ainda tem mais uma, eu falei que são 4 modelos, vamos para Volkswagen 2 SL 8.7. Essa bike é, como eles falam, como a gente fala, né, as bikes de entrada elétrica aí, tem um preço mais interessante, mas também a qualidade dos componentes cai aí, conforme a gente já falou na 9.8, né? Sai o guidão integrado, os caras já meteram lá uma mesa, a roda eles já mexeram, já montaram uma roda ali, enfim. Vamos lá apresentar a 8.7. O quadro permanece o mesmo, né? Não vejo aqui diferença do quadro, né? Aí vem a suspensão, conjunto de suspensão, já vamos para uma Santur na frente, Raidon 34, né? Com uma RockShox Deluxe Select na traseira, também com 130 mm na frente, 125 na traseira. O conjunto eletrônico de motor bateria permanece o mesmo, 450 watts para o motor Falsa Ride 60 e 60 newtons de torque para ele, tá? Assim como a bateria, o Falsa Ride 60 Energy com 430 watt-hora. Aí vamos para o câmbio já dá uma decaída aí, sai o XT, entra o Deore, né, o Deore puro, que a gente já falou aqui em relação ao cassete dele. O cassete é o mesmo da anterior, tá? Então Shimano Deore de 12 velocidades, o M6100 com os freios Magura MT Trail, o mesmo freio da anterior, da 9.8, com 4 pistões na frente, 2 pistões atrás. Esse freio é bem interessante, repito, utilizo ele na minha full, da minha mountain bike, tá? Os discos 203 milímetros. E aí a roda também é uma roda fabricada aí pela Fox com o cubo Shimano, aros Race Face e os raios também Shimano, tá? Os pneus são o mesmo da 9.8, de Secon na frente, o Max de Secon na frente, 2.4 e o Max Recon na traseira. Sinceramente, trouxe aqui de volta para mim, já coloco de volta aí para vocês. Curto mais esse jogo de pneus do que os do Schwalbe, tá? É um pneu um pouco mais resistente aí, tá? Não é um pneu, não creio que seja um pneu de e-bike, né? Mas com a largura 2.4 traz aí tranquilamente para e-bike. Coloca de novo aí a ficha técnica da 8.7, concluindo aqui com o cockpit igual, né? Uma mesa Fox com um guidão de alumínio aí de 800 milímetros e o canote retrátil, o Postmodern Dropper, é o mesmo também da 9.8 e da 9.9, assim como o Celine Physique Tiger. A cor dessa menina aí é um Lightning Grey, o Lightning Grey cinza, né? Um cinza claro, brilhante, e um vinho, né? Um vermelho vinho ali, né? Que eles chamam de Mahagori Gloss, tá? O peso dessa criança 19.1, ou seja, ainda abaixo do que a gente está acostumado aqui. A bicicleta é bem leve mesmo, né? O modelo de entrada é mais leve, cerca de 2, 3 quilos aí em relação às e-bikes que a gente está acostumado aqui no Brasil. E digo mais, tá? As e-bikes que a gente está acostumado são bikes HT. Essa é uma bike full, tá? Então assim, a Fox conseguiu realmente trazer, mexer no peso e mexer nas e-bikes aí, trazendo as e-bikes um pouco mais light, né? Um pouco mais leves. O preço da Van 2 SL 8.7 fica em torno de 5.799 euros, 5.800 euros. Então, assim, todas elas têm a capacidade, tá? A Fox coloca isso no seu release, né? Tem a capacidade de entregar mais 210 watts com a bateria extra. Ela pode levar uma bateria extra já de fábrica, ou seja, é um componente, é um acessório que você pode escolher ou não, tá? Então assim, 430 com 210, você vai aí para 640 watts de potência de bateria, né? Potência watts hora, tá? Então é uma coisa interessante aí. Não sei quanto custa esse acessório a mais aí. Aqui no Brasil você coloca esse acessório aí em algumas autorizadas, né?
por cerca de R$ 4.000. Não sei quanto fica para adicionar esse componente na bicicleta, tá? Mas você tem a possibilidade de adicionar 210 watts-horas aí, se você quiser um pouco mais de bateria. Consequentemente, você vai deixar a bicicleta mais pesada, beleza? Então, tá aí a ficha técnica dos 4 modelos da Fox. Vamos para a conclusão desse vídeo e dessa bike. Então é isso, povo. O que é que vocês acharam? Chamou a atenção de vocês também essa bicicleta? Eu acho que vocês acharam que ela realmente não parece um e-bike? Ou vocês, não, parece sim um e-bike? Comenta aí o que é que vocês acharam. Eu gostei bastante, sinceramente. É uma bicicleta, mas como que a gente faz? Porque você trouxe uma bicicleta que não tem no Brasil. Primeiro, porque é interessante trazer essa novidade para quem não está antenado, né, no mundo das e-bikes, né, porque o mundo, como a gente falou, o mundo está seguindo aí para tirar o peso da e-bike, né? Então, você está pensando em comprar uma e-bike, etc., guarda um pouquinho, quem sabe aí as nacionais também não entram nesse rumo aí. Tem muita coisa para se aprimorar ainda nas e-bikes e a Fox trouxe algumas aprimorações aí na Van 2 SL, tá? Então gostei bastante dessa bicicleta. Repito, é uma bicicleta bem interessante aí, no visual dela nem parece um e-bike, né? Enfim, comenta aí o que vocês acharam dessa bicicleta e não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí. E é isso, fico por aqui trazendo mais essa novidade para vocês aí. Quem sabe aí a Fox não volte ao mercado brasileiro. Eu gostava bastante, já tive uma Fox e gostava bastante das bicicletas da Fox. Beleza? Fico por aqui, até a próxima, povo. Tchau!